Deus levou até ele. Alguém se lembra do casamento de Isaac? Deus fez o quê? Isaac não foi atrás não, né? Não? Mas Deus vai usar um servo para trazer, amém? Ô, glória! Pode falar, apóstola. Já daria para a gente entrar na reunião de mulheres, né? Oh, de solteiras, inteiras. Fala, apóstola, que você tem autoridade nessa área. Eu quero te ouvir. Então, solteiras inteiras, porque são completas no Senhor. Isso é muito importante, por quê? Porque as mulheres precisam entender que elas não precisam sair procurando ninguém. E a Bíblia é muito clara, né? Ainda que o mundo diz que não, né? Como que você vai casar? Você não sai para lugar nenhum, você não vai na boate, você não vai num show, você não vai em lugar nenhum. E então é muito questionado isso, né? Você está achando que Deus vai bater na sua porta e vai levar ali o seu esposo? Vai. Ele vai. A Bíblia diz isso. Ele vai porque ele tira do norte, do sul e do leste, ele traz de São Paulo e bate aqui em Goiânia. Ô, glória! Mostrou o endereço. Ô, glória! É muito importante a gente entender isso, porque as pessoas pensam que a gente criou isso, né? Que a gente que criou essa historinha de achar que nós vamos ser encontradas. Não, a palavra do Senhor diz isso. A Bíblia está cheia de passagens que diz que nós, né, mulheres, seremos encontradas. Se nós seremos encontradas, então nós não precisamos sair à busca de ninguém. Mas existe algo que nós precisamos fazer. Mergulhar no Senhor. Amém. Porque se Deus une propósito, eu preciso estar no meu propósito para ser encontrada. Exatamente. Então não adianta eu ficar de braço cruzado sem fazer nada. Eu tenho que mergulhar no Senhor. E a Bíblia é clara. As solteiras cuide das coisas do Senhor. Então vai fazer aquilo que precisa ser feito, meninas. Amém, solteiras. Amém. Hein? Aonde estava a Rebeca? Fazendo o quê? Servindo. Ela não estava em cima do sofá com as perninhas levantadas, princesa, né? E detalhe, né? Estava até lendo agora a Torá, falando exatamente sobre esse texto, quando o servo foi buscar atrás, né, da parentela para trazer a esposa de Isaac, ele falou algo que iria acontecer. Se servisse ele, se desse água para ele, se desse água para os camelos dele. Ou seja, imagina uma mulher naquele tempo ficar toda hora buscando com um baldinho d'água para alimentar, a beber água, matar a sede de camelo. Ou seja, preguiçosa, né? Não vai entrar nesse negócio aí, não. Ou seja, nós precisamos estar prontas para obedecer ao Senhor, ter o discernimento para servir. E dentro desse serviço é que nós seremos encontradas. Amém. Amém. A obediência ao propósito, né? Olha que tremendo. A obediência ao propósito. Os dois são demais, gente. E a costela que havia sido tirada do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Vamos para a próxima? Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Entenderam quando criou Deus o homem e colocou dentro do homem homem e mulher? Entendeu isso? Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha.
Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Gente, o que Deus falou? Todos, coma todos. Você só não pode comer isso aqui. Né? Colocou uma árvore lá e disse, ó, só não come essa aqui. O resto você pode comer? Todo. Olha a pergunta da serpente. Hein? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. A mesma palavra. Sempre. Gente, olha a oposição clara das trevas aí, né? Deus sabe que no dia em que deles comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter meu Deus, mas que planta é essa, que fruta é essa que dá discernimento? Tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que também comeu. Que comeu também. Vamos lá. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estavas nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem disse que você está nu? Você comeu todo o fruto da árvore da qual o proibi de comer? Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Gente, foi a mulher que o Senhor me deste. Culpando Deus. Vamos lá? O Senhor Deus perguntou, então a mulher, que foi que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou. Sempre um colocando a culpa no outro. Vamos lá. Então o Senhor Deus declarou à serpente, uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Inimizade entre o descendente da serpente. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Bom, agora nós já estamos falando daquela parte, né, que nós não ia contar para os homens, né? Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filhos. Meu Deus do céu. Seu desejo será para o seu marido, e ele a... Oi? Vamos fazer uma camiseta desse daqui, né? Amém? Para bater contra o feminismo, amém? Você consegue entender? Seu marido.
Dominar. Não gostaram, né? Gostaram, né? Vocês são crentes, em nome de Jesus. Vamos lá? A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Então, todas as vezes que você estiver passando por sofrimento, você está gerando. Nesses últimos 9 meses, o que você teve de sofrimento? Pouco ou muito? Então, se prepare. Com o sofrimento, você dará à luz a filhos, seu desejo será para seu marido, e ele a dominará. Pode ir. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher. Já vou parar aqui. Nós estamos no mês de Simeão. E qual é o problema da tribo de Simeão? É ouvido, né? Então, homens, cuidado com o que vocês estão ouvindo. Mulheres, cuidado com o que vocês estão ouvindo. Tudo que você ouvir precisa ser levado ao trono do Cordeiro, passado pelas chamas do Cordeiro, amém? Não receba todo o som que você tem como se fosse você, ou Deus me revelou. Nós não podemos errar esse mês, tá? Porque depois que nasce, nós precisamos ter sabedoria para criar, amém? Todo o propósito de Deus, o Senhor enviou anjos para falar com as mães: eu te ensinarei a cuidar desse menino, lembra? Não foi assim? Então você precisa ouvir o som certo. Se você começar a dar butinada, chute no seu fruto, no que você gerou, você vai estar ouvindo quem? Era assim que era para criar? Não, né? Então vamos lá. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. A terra. Com sofrimento você se alimentará. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, e até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e do pó voltará. Você consegue pegar aqui o que uma marca faz? O Senhor tirou o homem da onde? Da terra. Por causa de você, a terra será amaldiçoada. Terra, eretz, terra, maldição. Consegue entender o que é uma marca? Violento. Vamos lá. Contamina território. Contamina tudo. Onde você tocar. Adão deu à sua mulher o nome de Eva. Quem deu o nome da mulher? Você já tinha lido isso? Já? Pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele, com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora, homem, se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida, e o coma e viva para sempre. Por quê? Porque ele passou a morrer. E se ele come o fruto da vida, a descendência nunca se findaria. Não. Seria eterno. Em carne. Vamos lá? Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado.
Todas as vezes que você se conectar com o mal, o Senhor vai te tirar do projeto dele. Você consegue anotar isso? Todas as vezes que você se conectar com o mal, com a fonte inversa, você vai ser tirado do projeto dele. Aí você está fazendo o projeto pelas suas contas, pela sua força, pelo seu braço. Agora, do projeto de Deus, você foi tirado. A não ser que você reconheça, se arrependa e volte aonde você caiu. E recomece. Porque ninguém cai e continua do mesmo lugar. E aqui você precisa ter muito temor, viu? Porque com o profético você começa a ver coisas, a pensar coisas e confundir coisas. E em busca de conhecimento, porque não tem ninguém para me explicar isso, você pode buscar fontes inapropriadas. E se você se conectar com uma fonte inapropriada, você sai do projeto de Deus e entra no projeto do homem. Ou no seu próprio, do seu ego. Cuidado! Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. E depois de expulsar o homem, colocou... Por que não colocou no norte? Anota aí, onde que Deus colocou o homem. A leste do jardim do Éden. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Por que ele não colocou no norte? Porque a árvore da vida está no... Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou. E deu à luz a Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez, a Abel. Quem é o primogênito? Voltou a dar à luz dessa vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Qual que é a marca de Caim? Na primogenitura, qual é a marca de Caim? Vocês já esqueceram quem é Caim? Vamos lá. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas da primeira cria do seu rebanho. Cordeiro, né? Quem tinha que ter entregado cordeiro? Mas ele estava lavrando a terra, não estava criando. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta. Mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que transtornou seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Então, todo primogênito, ele é tentado a matar a linhagem de seu pai. Todo primogênito é tentado a matar. Saiba que o pecado ameaça a porta e ele deseja conquistá-lo. Lembra do livre-arbítrio? Deseja conquistá-lo. Você é tentado, mas de tudo você tem livre-arbítrio. Mas você deve dominá-lo. Amém? Quer outra base para o livre-arbítrio? Você tem poder de escolha?
Você domina. Vamos lá. Disse, porém, Caim a seu irmão: Abel, vamos para o campo, vamos trabalhar, irmão. Querido, nós somos um em Cristo. Vamos junto, vamos trabalhar. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão. Parabéns para você que ataca seu irmão. No campo, no trabalho. Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Olha a cilada que ele armou para o irmão. Vamos trabalhar junto, no campo? Quase isso. Vamos lá. Próximo. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Cadê aquela menina que estava aqui, aquela vez? Aquela pessoa. Não sei. A resposta, respondeu ele: não sei. Eu sou responsável para cuidar do meu irmão? Não sei, será que nós somos responsáveis de um guardar o irmão? Será que nós somos? Será que é importante eu cobrir o meu irmão e o meu irmão me cobrir, eu guardar a vida do meu irmão? Porque se eu não tiver essa natureza, eu tenho a outra. E a pergunta não é sobre os outros, é sobre mim e você. Nós estamos guardando os nossos irmãos ou estamos matando os nossos irmãos? Qual é a marca que eu e você possui? A de Abel ou a de Caim? Apóstolo, você não ia falar da lua, do sol? Dos raios, né? Onde está o seu irmão, Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu responsável por meu irmão? Fosse nos dias de hoje, eu já bloqueei o meu irmão. Não tenho papo com ele. Nós temos que passar a marca de Caim no fogo, viu? Amém? Hoje nós vamos fazer isso. Amém? Não sei, sou eu responsável pelo meu irmão? Eu penso que você é. Eu penso que eu sou responsável para te guardar e você é responsável para me guardar? Amém? Eu penso que se um irmão guardar o outro, o pai não fica até mais tranquilo? Com quem que você vai? Vou com meu irmão. Glória a Deus, vai mesmo, que você é mais velho. Imagina Caim falando para Adão: pai, eu vou cuidar dele. Né? Porque eu sou mais velho, né? Pode deixar que eu resolvo, eu cuido, protejo para o senhor. E o pai: ai, glória a Deus, vai com meu filho mais velho. Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra, o sangue do teu irmão está clamando. O apóstolo Léo viu os sangues. Mas ele não era só um, Abel? Ele é uma geração. Todos que estariam vivos de Abel até o dia de hoje estão clamando. Abel geraria um, que geraria outro, que outro, até chegar no dia de hoje. Uma geração inteira foi exterminada. Você tem noção de o que é tirar a vida de alguém? Você pensa que você vai responder diante de Deus por ter matado uma pessoa? Pode falar, Pedro. Desde o sangue de Abel. É porque tem a marca e você pega a marca e vai nela. O Senhor Jesus diz isso, o apóstolo está falando. Vocês são culpados desde o sangue de Abel, desde Abel. Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora,
é você pela terra. Agora amaldiçoado. Quem que amaldiçoa ele? A terra. Por quê? Porque o sangue foi derramado E o sangue não só de Abel, mas de toda a linhagem dele que viria, está clamando. Que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Você está amaldiçoado. Todas as vezes que você mata o seu irmão, você entra na maldição. Gente, em nome de Jesus, pega seu irmão, carrega ele no colo. Abençoa, ajuda ele, não difama, não derruba ele. Ah, mas ele está cantando melhor do que eu. Ah, mas ele está pregando melhor do que eu. Ah, mas ele está... Se já não está bom, você tendo inveja, imaginou se você mata. É muito sério. Amém? Agora amaldiçoado é você pela terra que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Pode ir. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. A terra não vai mais produzir como seria produtiva. Você será um fugitivo errante pelo mundo. AP, deixa eu só falar algo aqui. Claro. Volta um pouquinho aí, por favor. Mais uma. Isso. Agora amaldiçoado é você pela terra. Existem duas situações. A física, né, da terra. Sim. A gente, muitas vezes, tem dificuldade de entender por que nós precisamos fazer remissão da terra. Terra, solo. Sim. E é tão importante a gente entender tanto essa terra, solo, como essa terra, gente, né? E... às vezes, nós estamos no lugar, e você pode imaginar e conhecer vários lugares que você monta um negócio, nada prospera. Verdade. Mas você fala assim, eu já fiz marketing, eu já investi, eu fiz muita coisa, e nada funciona. Verdade. E na libertação, o que é que nós aprendemos, né? Essa terra, aonde está estabelecido esse local, pode ter sido lugar de assassinato, de aborto, de morte, de roubo e de uma série de acontecimentos. E quando você aprende sobre isso, você vai passando por os lugares e vai vendo, gente, mas essa rua é tão boa, esse prédio é tão bom, mas nada que coloca aqui vai para frente. Você já não viu isso? Várias vezes nós vimos. Então, é um texto que dá muita a base, né, para a gente entender isso. E outro é a terra, essa terra, né? É. E quando fala, agora, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Como é difícil quando nós ferimos e as pessoas vêm feridas, ela produzir o que ela poderia produzir. Aí a gente está falando do ser humano. Sim. Quantas pessoas nós temos tanta dificuldade. A gente muitas vezes vê pessoas com potencial para crescer espiritualmente. A gente consegue ver os dons, os talentos, mas ela tem muita dificuldade de romper por causa das feridas que passou na jornada, na caminhada, né? E aí é a nossa função de ir lá curar essa terra. E essa terra... Então, nós precisamos muito ter uma mente, né, aberta para entender o nosso irmão, a ferida também que está nele. E, às vezes, a gente acha que é super-homens, super-mulheres, né? Que não temos nada. Que nós temos que remir essa terra. Eu preciso remir essa terra diante do Senhor. Então, isso, às vezes, as pessoas falam, que bobagem é essa? Né? Você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada comigo e Ele, que está resolvido na vertical. Mas na horizontal eu preciso fazer um ajuste e um conserto. E eu preciso começar remindo essa terra. E um tempo atrás, há alguns anos, né, o Senhor me deu uma palavra, inclusive sobre o nosso corpo físico. E tinha uma pessoa muito querida que estava passando por muita guerra de doença, de enfermidade, e o Senhor falou, por que vocês só ungem a terra solo e não ungem essa terra? Por que você faz a remissão da terra com o sangue
com suco de uva e você não reme essa terra. Você veio do pó, você também é terra. E o Senhor nos deu uma direção, né, para levar, instruir essa pessoa aí para o banheiro e realmente tomar um banho, né, vamos dizer assim, mas remir essa terra com Nós fazemos suco muito de isso. uva. Muito. Eu nunca tinha ouvido isso. Foi o Espírito Santo que me ensinou. Glória e essa a Deus. pessoa foi curada, ela saiu da UTI. Uau! E ali o Senhor nos deu uma chave, me deu uma chave. Você deu banho na UTI? Na UTI. Na UTI. A pessoa saiu da UTI, ela ia fazer uma cirurgia e o Senhor já tinha falado que ela ia morrer. Se ela fizesse a cirurgia, ela morreria. E o Senhor fala, escuta, às vezes a gente acha que a remissão da terra é só solo. Não, é dessa terra. E algumas pessoas nós temos ensinado, né? Tem uma pastora muito querida também de São Paulo, que passou por muitas lutas e guerras, e um dia ela falou assim, pastora, eu não aguento mais de tanta dor de cabeça. A impressão é que eu vou morrer. Eu falo, querida, entra lá no seu banheiro, pega um suco de uva e começa a fazer a remissão dessa terra. Começa a pedir perdão ao Senhor, tanto para os seus antepassados até Adão, e começa a pedir perdão e clamando que esse sangue te lava, te purifica, porque a nossa remissão vem dele. E ela fez isso, e passados uns dias ela me ligou. Ela falou, olha, foi a mesma coisa que tirar com a mão, eu nunca imaginei. Achei até meio assim, bobagem, né? Assim, fiquei meio assim, será que esse negócio vai funcionar mesmo? Ou seja, é muito mais sério daquilo que a gente pensa. É muito mais sério e a gente, às vezes, pensa que isso é um misticismo. Mas, para outras coisas, a gente faz um monte de coisa mística e acha que não é. Não, né? Exatamente. Então, é algo muito poderoso a gente remir essa terra que veio sofrer por causa do homem, por causa da morte de alguém, o sangue foi derramado e esse sangue clama até hoje. Então, não é só a terra que não produz, mas essa terra também não produz. Essa terra também está debaixo de uma maldição. Imagina, você assassina alguém, como que você vai estar, né? Nesse caso. E é interessante que o suco de uva, ele é comparado ao sangue do cordeiro. Quando a gente faz esse propósito, nós levamos o suco e declaramos. A transubstanciação dele. Declaramos que o poder do Espírito Santo, o poder do trono do Eterno se manifesta ali como é o poder do sangue de Cristo. Então, né? Exato, nós profetizamos ali. É um ato profético. Né? Então, a gente apanha muito por esses atos proféticos. Mas, geralmente, quem bate muito precisa, às vezes, de alguém que vai lá socorrer com um ato profético. Então, uma chave, um código, não bata no que você não conhece. Trans o quê? Do suco de uva, né? Representando. Sim, na terra ele é um suco, mas no mundo espiritual nós estamos declarando. Amém? Aqui na terra isso aqui é o quê? Um ferro, né? Tem poder místico? Não, mas no mundo espiritual ele representa. Amém? É uma conexão, né? Vamos fazer assim. Não é que aquilo ali se torna o sangue de Cristo. Não é isso. Fisicamente, toma cuidado, agora não toma banho, não bebe, cuida, guarda, vamos enterrar. Não é isso. É um ato profético. Amém? Dá para entender isso aqui? Porque se você for olhar no olho físico, isso aqui é o quê? Feito de quê? De metal? Né? Não é isso? Mas no mundo espiritual tem uma simbologia. É um memorial. Vamos lá? Muito bem, apóstolo. Pode passar para a próxima. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor, meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu, não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal.
Quem se lembra? Para sinais. Quem se lembra disso? Eu acho que é a quinta ou a terceira? Sinais é a segunda? Para definir. Colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo matasse. A marca. Então Caim afastou-se da presença do Senhor. E foi viver na terra de Nod, a leste. Leste de novo, do Éden. Caim teve relações com sua mulher. Gente, essa linhagem já está marcada. Com derramamento de sangue e com a maldição da terra. Caim teve relações com sua mulher e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho, Enoque. Enoque nasceu, Irade gerou a Mejael a Metusael e Metusael a Lameque. Lameque tomou 2 mulheres, uma chamava-se Ada, a outra Zila. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criaram rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi pai de todos os que tocavam harpas e flautas. Zilá também deu à luz um filho chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouçam-me, mulheres de Lameque. Escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. A marca de assassino, a marca está ali. Um menino, porque o menino me feriu. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o que será 77? Lameque o será 77, ó. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Novamente, Adão teve relações com sua mulher. E ela deu à luz a outro filho, a quem chamou-se de? Dizendo, Deus me concedeu um filho no lugar de Abel. Deu para quem a primogenitura? Visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Nessa época, tá? Nessa época. Este é o registro da descendência de Adão, quando Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Até aqui. O que nós entendemos aqui? Nós entendemos que a criação de Deus, ela recebeu governo. Os astros receberam um tipo de governo. E o homem recebeu outro tipo de governo. Isso que nós entendemos. Isso aqui tem que ficar claro para nós. Que o governo passado do que o Senhor nos deu, ele está invertido. E é por isso que todas as vezes que eu quero dominar, que eu quero que as pessoas façam aquilo que eu quero. Vamos lá. O meu papel é ensinar. Estou falando aqui como um apóstolo, né? O meu papel é ensinar. Mas não é fazer por imposição. Eu não posso impor o meu ensinamento. Não posso manipular ele, seja do jeito que for.
com as trevas ou com persuasão, que também é uma obra das trevas, né? O trabalho de convencer o homem é do Espírito Santo. A minha palavra vem até aqui, né? E daqui para dentro, o Espírito do Senhor. Então, quando nós queremos impor algo à nossa vontade, nós somos um corpo, então vamos ouvir, né? Vamos ouvir os demais, vamos dizer assim, não é que a igreja não tenha liderança, misericórdia. Não é esse lado aí, não. Os líderes são levantados para gerir algo, para administrar, para conduzir, né? Até se fosse assim, não precisava de um pastor sobre as ovelhas. Fica aí, ovelha, você come o que você quiser, vai na montanha, vai no vale, pula do... Não. Então, existem realmente condutores para nós, né? Não é isso? Enquanto nós somos muito pequeninhos, nós precisamos de alguma ajuda, maior até. Mas de acordo com que nós vamos crescendo espiritualmente, nós já vamos tendo um entendimento de algumas coisas. E o nosso nível de condução também muda. Olha, eu não vejo em hora alguma o meu apóstolo exercendo governo sobre mim. Ele me dá direções bem claras. Olha, se você for aqui vai dar problema, se você for aqui vai dar isso. Mas a escolha é minha, você entende? Então, o que nós, como líderes e como libertadores, como pessoas que têm uma família para gerir, você ensina. Mas a decisão de livre-arbítrio está sobre eles. Porém, enquanto está no seu controle, enquanto são meninos, são pequenos, o que acontece? Não quero ir mais, não, você vai sim. Quero ficar dormindo. Não, você não vai ficar dormindo. Porque menino sabe? Não sabe. Criança não tem discernimento do que é certo. Para eles tudo é amigo. O pai do outro é bem melhor que o seu. Você pode ter certeza que você. Ele vai encontrar no pai do amiguinho, e se meu pai fosse assim. Você não consegue ver que teu pai tá te cuidando quando você é criança. Então, há uma diferença entre nós darmos direção e ensinamento, e uma diferença entre nós exigirmos. Existem princípios que são imutáveis, né? Não tem como ser. Como que você vai exercer liderança se você não tem santidade? Né? A palavra diz que sem santidade ninguém verá a Deus. O que você está querendo ser? Né? Então, existem coisas que não tem que discutir. São princípios de Deus. Mas existem coisas que nós fazemos na nossa força, né? Nós fazemos na nossa natureza, na nossa maldade ou na nossa ruindade. Então, é isso. Agora, nós precisamos sim de líderes. Nós precisamos sim. Amém? De pessoas que falem, já passei esse caminho, se você for por aí, você vai dar ruim. Eu falo. Mas a escolha é da pessoa. Tem pessoas que eu cuido, que eu ensino, olha, não celebre festa junina. Festa junina é a festa pagã. Eu ensino. Agora, se a pessoa celebra, aí o que eu posso fazer? Eu vou exigir dela? Vou? Não, vou fazer o quê? Se for uma criança, eu até posso. Agora, se for um adulto. Então, nós ensinamos, mas nós não manipulamos. Né? A gente ensina, só isso. As consequências vão ser suas. Né? A gente ensina, olha, faça isso, faça aquilo, o caminho é esse. Mas se você não faz, o que eu posso fazer? Eu te ensinei. É uma festa pagã. Está celebrando a deuses. Mas não é isso não. A igreja ensinou outra coisa. Sim, mas a igreja não tinha conhecimento disso. Entende? A igreja não tinha. E nós não podemos culpar quem não tinha conhecimento. Porque o conhecimento nos liberta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Amém? Estamos entendidos? Amém? Então, que marca que nós não podemos ter? De Caim. Agora, você entende quando sua apóstola fala, nós temos que voltar lá em Adão? É disso que ela está falando. É da queda e dessa marca aqui. É disso que ela está falando. Nós precisamos render essa marca diante do Senhor. Se você sentir vontade de matar seu irmão, de destruir seu irmão, vai diante do trono do Eterno e passa fogo nisso.
Essa marca precisa ser vencida, até porque o Senhor Jesus foi o resgate por nós. Amém? Ele nos resgatou no âmbito espiritual e aqui no físico precisa ser materializado. Precisa ser colocado aqui. Tudo já foi liberado, mas nós precisamos trazer para cá. Amém? Apóstolo, algo diferente também que é muito bom a gente entender os níveis, né, de ensino e que muitas vezes as pessoas confundem com manipulação de líderes. Um exemplo, você tem um apóstolo que está sobre a sua vida. Sim. E ele pode te dar uma direção e você pode decidir, e é você que vai decidir se você vai obedecer ou se você não vai cumprir. Porém, a sua decisão também vai falar se você vai fazer parte do projeto do seu apóstolo. Claro que é. E é por isso que você também precisa ter discernimento. Sabe por quê? Porque se você não tiver discernimento, fundamento, conhecimento da palavra, você vai receber qualquer direção e vai ir nela. O seu apóstolo, ele tem um propósito, e ele está sendo alinhado, ele está trazendo fundamento, ele está... Vocês têm visto? Você não tem visto? A sua liderança em alinhamento? O Senhor traz a direção através da vida dela e você rejeita, Deus vai levantar alguém para te dar direção, então. Não é? E é muito importante a gente entender algo. Eu queria falar sobre isso só um pouquinho. Sim, claro. Compartilhar, na verdade, é que às vezes nós precisamos discernir se nós queremos ser ovelhas ou se nós queremos ser discípulos. Porque o tratamento de ovelha é um. E tem gente que quer passar a vida toda sendo o quê? Ovelha. Então, vou tirar os carrapichos, eu vou cuidar, e é só isso. Mas tem gente que quer ser discípulo, assim como Jesus escolheu discípulos para alinhar. Então, o tratamento já é diferenciado. Por quê? Porque eu estou treinando alguém para algo ou para uma missão maior. Isso. E, às vezes, isso é muito difícil. Por quê? Porque a gente recebe como a gente ouve ou quer. Por exemplo, às vezes nós recebemos, não, quer governar minha vida, quer dominar minha vida, quer falar aonde eu vou e aonde eu não vou. E aí a pessoa confunde, está querendo exercer esse governo, esse domínio. Mas a pessoa não entende que ela está sendo treinada para algo. Então, nós precisamos tanto do discernimento para entender o que é manipulação e o que não é manipulação. Nossa, apóstolo, isso é muito bem colocado. E, por um outro lado, também já tem o 8 e o 80. Aquele que ouve vozes demais, mas não segue uma. Ou seja, você falou sobre isso. Deixa eu ver na internet quem é que está falando mais sobre isso. E tem muita gente que tem uma oratória muito boa e também está falando sobre o assunto, mas totalmente desconectado da fonte, desconectado com o propósito. Verdade. Então, nós precisamos ter tanto discernimento, porque nós não podemos ouvir todas as vozes, nós não podemos seguir todo mundo, mas nós precisamos entender e seguir. Então, por isso, nós precisamos do Espírito Santo, de mergulhar, orando em línguas, buscando a presença, tendo discernimento para entender que voz é essa que eu estou ouvindo. Porque também, se você não ouve uma voz e não se submete a ela de liderança, você não sai do lugar. É verdade. Você não vai crescer. Você não vai passa para outro nível. Você não vai passar, você não vai fazer parte desse projeto, assim como você ensinou agora. Sim. Então, tem atitudes de desobediência que eu vou estar fora do projeto de Deus. É verdade. Mas eu estou no meio. E tem gente que está no meio achando que está, né, na janelinha, faz parte. Não faz. Está fora. Porque quem define se você faz parte ou não é o seu nível de obediência com a palavra e com a direção que você está tendo. Claro que é. Então, isso é muito bom as pessoas entenderem a diferença. A diferença disso, de manipulação, né? Que o Senhor não nos chamou para governar pessoas, mas Ele nos chamou para treinar, para governar, para exercer um governo, assim como Jesus separou homens, né, e mulheres que serviam ali para algo de excelência. Então, a gente precisa ter muito cuidado no hoje, porque hoje tem duas situações. Ou eu ouço todo mundo na internet e eu faço o que eu quero, o que eu acho, porque Deus falou comigo. Existe algo que virou tão
uma palavra tão pejorativa, ou assim, sem nenhum valor. E tem outras situações, inclusive o nosso apóstolo nos ensinou, e que para mim assim, foi algo muito extraordinário, né? E nos ensinou. Foi uma chave. Na escola do Cordeiro, o apóstolo falou assim, ele disse assim, o que te protege e o que te faz estar debaixo de uma cobertura é seu dízimo. Eu falei, oi? Porque ele falou, o dízimo é a única coisa que te faz você estar coberto. Que te dá uma proteção. Ele falou isso, ele usou essa palavra, uma proteção. E aí a gente começa a entender por que muitas igrejas ou pessoas estão dentro de igrejas, 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20, 30, estar dentro, mas não é dizimista. Ele está sem cobertura, achando que está. Então, isso está no rebanho, mas não pertence. Ou seja, o que faz você estar debaixo da cobertura do apóstolo Léo Oliveira é o seu dízimo e a sua oferta. Exatamente. E isso, ele falou, você não tem proteção quando você não dizima. Deixa eu pegar uma aspas aqui. Isso aqui é muito sério. E o que te tira da proteção, mesmo sendo dizimista? Porque para você estar na proteção, você precisa dizimar. Você está coberto, né? Você tem uma autoridade que te eleva ao trono e te representa. O sacerdote, ele te representa, né? Isso, o dízimo te dá essa cobertura. E o que mesmo dizimando te tira dessa cobertura? A desonra e a desobediência. Mesmo você dizimando. Porque a cobertura tem a chave para entrar, mas tem a chave para sair. Porque se eu não reconheço, não honro, não respeito, não tenho lealdade para com a cobertura, eu não estou coberto. Porque o meu coração e o dele está desligado e a mão dele não está sobre mim. Porque quando a pessoa está assim, ela nem vai no líder. Ela vai em todo mundo, fala do líder para todo mundo. Ai, Deus está me... não sei, Deus está falando comigo, está me revelando não sei o quê. E isso é muito importante, porque nós vivemos debaixo do engano dentro da igreja. É verdade. E aí a gente não entende por que na minha vida nada funciona. Por que na minha vida nada acontece. Tá. A pessoa tem guerras de altos níveis, não consegue vencer, não consegue transpor, né, as batalhas, justamente por causa disso. Ela está dentro de um rebanho, mas ela não... Ela está descoberta e ela não entra no circuito de obediência da situação. E toma decisões por conta. Né? Ah, Deus me falou, eu vou. Ah, Deus me falou, eu vou. Ela não submete esse comando. Né? Como a gente faz? Né? O Senhor fala comigo, o Senhor fala com você. O que a gente faz? Submete ao apóstolo Léo. Sim. AP, teve uma direção, o Senhor falou comigo, algo. O Senhor me mostrou algo. Por quê? Ele é o nosso líder. Então, ele vai vir um comando, faça ou não faça, vá ou não vá, não sentir, aguarde, espere. Isso. Não é o momento. Não é o momento. Isso é importante, sabe por quê? Porque o teu líder, quando ele tem esse coração aí, né? Quando ele tem esse coração, ele vai te dar a direção correta. Agora, existem também líderes manipuladores, opressores, né? Que usam dessa natureza animalesca caída para subjugar os liderados, intimidar. Ele tem um projeto, e se você não tiver no projeto dele, de acordo com o projeto dele, ele te mata. E ele não quer nem que você cresça, né? Porque se você crescer, você vai entender que Deus fala também com você. Né? Então, entende que é uma linha muito fina. Muito fina. Né? Então, nós não podemos ouvir todas as vozes. Nós precisamos ouvir uma direção. Por isso que eu falo para muitas pessoas, ou que estão chegando, ou que estão indo, ou que estão em outro lugar, e pergunta, que igreja que eu vou? Fala, ore, não toma decisão precipitada, conheça o lugar que você está entrando, porque é muito sério a cobertura que você entra, para que você não tenha problema.
Mas porque Muito hoje sério, gente. tem Muito muita sério. gente que acha o seguinte: não, eu entro e saio e nada acontece. Não é assim. Não é bem assim. E nós temos visto tantas coberturas que nós precisamos retirar, orar, renunciar, porque a pessoa não prospera, ela não cresce. E Palavras de maldição lançadas, isso vestiduras que são dadas para pessoas, né? e é uma herança, né? É Herança. algo que você recebe. Então, por isso é muito importante você conhecer e orar e pedir ao Senhor essa confirmação, entrando em jejum, entrando em oração, buscando, porque não adianta você achar que você vai num lugar e está coberto por você ir, se você não tiver algumas atitudes, que é a honra, que é a obediência, que é o dízimo. E quando o apóstolo estava nos ensinando na Escola do Cordeiro a respeito, aquilo foi uma chave, já foi nos dias finais, já estava encerrando, e eu falei, como é? Ele falou, o que te garante a proteção e a cobertura é seu dízimo. Se você não dizima, você não está coberto, você está debaixo do engano. Aquilo para mim foi uma chave profundamente, porque aí eu comecei a entender por que tantas pessoas, não estou dizendo daqui, não, mas eu estou dizendo de pessoas que conhecemos vários pastores e que o povo, e que as pessoas não conseguem receber a bênção, o milagre, as coisas não rompem, não acontecem. E você vê que às vezes os líderes são pessoas boas, que buscam o Senhor, que têm um coração. E isso foi uma chave, tanto para mim quanto com o Edson, extraordinária de um entendimento para poder ensinar. Porque pode ser que vocês que estão aqui, ou você que está em casa, conhece pessoas que estão no lugar e não dizima lá. Nós não temos, quando nós entramos debaixo de um ministério, um exemplo, nós entramos na cobertura apostólica do apóstolo Léo Oliveira. Então eu não tenho o direito de escolher, falar, não, eu acho que esse mês eu não quero dizimar no apóstolo Léo. Aí eu vou dizimar na apóstola Rívica. Não vai, não. Você está doido? Sai daqui. Se ela entende o que é autoridade... Você não vai, não? Você não vai, não? Não. Se você quiser ofertar na minha vida, você pode ofertar, mas dizimar não. Por quê? Porque Eu vou tirar a comida do meu apóstolo, estou doida? Não, e a maldição que ela vai levar. Não, você está doida. Entende isso, que é muito sério. A palavra diz que os dízimos é para ser comidos pelo sacerdote. Então, olha só, nós precisamos alinhar muito bem isso, porque queridos, o que faz a gente perder o caminho, ou entrar em guerras, ou entrar em pancada na nossa vida espiritual e apanhar igual bode na horta, alguém entende. O Goiás entende o que é bode na horta, né? Vai levar um pau, um cacete mesmo na cabeça, vai ser espancado lá dentro da horta, e você não sabe o que está acontecendo. Sabe por quê? O que faz hoje nós errarmos o caminho não é algo extraordinário, grandioso, não, são detalhes que nós estamos errando. Sabe detalhes? É detalhes da palavra, detalhes daquilo que nós estamos aprendendo aqui com a apóstola, que nos faz alinhar e entender o que é isso aqui. Isso aqui será que é o quê? Gente, é de colocar a vela. Quando a luz apaga lá em casa, porque há muito tempo eu pensei que fosse, né? Nossa, é um castiçal, que lindo, né? Quando acabar as luzes lá em casa, faltar luz, lá falta muita luz, ia ser bom colocar umas velas bonitas, né? Não, não tem nada a ver com isso. Quando nós começamos a conhecer, quando hoje eu acendo a menoral, não sei nem se essa é a palavra correta, creio que não, mas quando eu coloco ela para funcionar e pego a Torá, e pego a palavra e vou ler, e vou estudar, eu estou recebendo algo que eu nunca tinha recebido. Então, não posso negar que isso simplesmente é mito, é misticismo, é bobajada, é buscando no passado que a menorá já está dentro. É lógico que o Espírito está dentro, mas eu quero a sabedoria que vem dos 7 Espíritos que eu não sabia, com tanto sabedoria, entendimento, o conselho, o poder, o conhecimento e o temor, esse senhorio sobre a minha vida, guardando a minha vida, me instruindo. Então, são pequenas instruções que nós não sabemos, que nos fazem por caminhos que às vezes você fala, mas o que eu estou errando? Você pensa assim? Porque eu penso demais assim. Por que esse negócio não está acontecendo? Por que está parado? Tem alguma coisa errada. Ou eu não tenho cobertura, ou eu estou na cobertura errada, porque tem muita gente debaixo de cobertura errada. Não, e eu acredito também, apóstolo, que a cobertura ela pode ser para um tempo determinado. Estação?
Eu não estou dizendo que essa mesma pessoa que segurou sua mão no batismo vai te levar até o apostólico. Porque, de repente, essa pessoa nunca vai sair do pastoral e você tem o chamado apostólico, né? E também existem apóstolos que têm propósitos distintos do outro. Sim. Por exemplo, um ministra para gentios e outro ministra para Israel. Um ministra Sião e outro ministra Grécia, Roma, Babilônia. Isso pode acontecer? Pode. Tem apóstolos que celebram festas pagãs. Então, de repente, Deus quer te levar para um outro nível e Ele vai te conduzir, transferir. Exatamente. E o teu apóstolo ele tem que ter maturidade de ver que você já passou dessa fase do que Ele tem para você comer. Já aprendi, já fui treinada, próximo nível. Não, ela tem que ir. Ela tem que ir, entende? Só que é assim, queridos, enquanto você, e se você ficar com uma pessoa que já mudou de nível, você fica com maldição. Você fica segurando. Vocês lembram de Jonas? Coitado daquele peixe. Pode continuar, apóstolo. Mas era isso. É só uma chave que é poderosa para nós termos esse discernimento. Então, hoje eu vejo tantas pessoas que estão aqui recebendo milagres por uma direção, né? Obediência. Aquilo que a Lília e o Augusto testemunhou aqui, eu sei que tem muitas pessoas que poderiam testemunhar, mas é por um fruto de uma obediência. Né? Aprendeu. Hoje é o casal que nos ensina muito sobre o Shabat. Então, assim, o nível de obediência é para renunciar, vamos renunciar, é para orar, vamos orar, é para declarar a palavra. Então, hoje eles estão colhendo frutos, né? Tanto espiritual, quanto material, quanto familiar, de um nível de obediência. Então, a recompensa ela vem. E a recompensa quem dá é o Senhor. Quando nós obedecemos, quando nós ouvimos, quando nós clamamos. Eu sei que muita gente tem aqui, mas também sei que tem muita gente frustrada. Nada acontece na minha vida, então tem algo errado. E essa chave eu não poderia deixar de falar, que o apóstolo falou, olha, o que te garante que você está coberto é o seu dízimo. Isso mesmo. Por quê? Porque a gente vê tantas pessoas excelentes que poderiam estar bem além, mas não está. Mas ela se exerce o governo sobre ela. Então, ninguém me manda. Eu falo com Deus, Deus comigo. Eu nem sei por que tem cobertura. Porque não precisa. Não, ou os irmãos, né? né? Não é verdade? Se você tem um governo e você não submete a ele, você não precisa do governo. Não é verdade? Assim como você tem ensinado... o pastor é para te guiar, é para cuidar ao discípulo, né? A gente até se fala nas reuniões, né? Quem quer ser discípulo, levanta a mão. Quem quer ser ovelha, por quê? Porque o tratamento vai ser diferente. Né? Pedro, né? Por que Deus que pega tão... Cara, eu estou te forjando para você. Você vai ser uma pedra fundamental, você vai ser um revolucionador do mundo. Então, o nível é outro. E aí você Esse forjar, que a apóstola está falando, ele é a palavra. Porque a palavra, ela é espada. E a espada passando em nós, ela tira aquilo que não presta. Amém? E é aqui você vai precisar saber, porque você vai libertar pessoas. E você vai usar o quê? A palavra. Amém? E aqui é uma escola de libertadores, amém? Escola de libertadores. Você vai libertar pessoas. Amém? Glória a Deus. Então, aí você começa até a entender por que você está sendo tão perseguido. Por que você está sendo tanta luta. Você só precisa entender. Lógico, porque Deus está me forjando meu caráter para algo muito maior. Oh, glória! Amém? Amém. Mas eu preciso estar alinhado. Alinhada a uma voz de comando. Então, o que nós temos, o que a gente está tendo aqui é o que eu falo para vocês. É o mimo do Senhor conosco, de trazer a apóstola Rivka para nos ensinar. Amém. Então, para nós é uma gratidão, é uma honra diante do Senhor. É uma honra, porque a gente sabe que o Senhor nos ama e Ele quer conduzir não só eu e o Edson, mas Ele quer conduzir uma igreja, um povo, com base na palavra, que quando alguém te questionar agora sobre o que é esse castiçal, você fala, não é castiçal, não, é uma menorá, eu vou te ensinar o que é isso. E eu vou te ensinar aquilo que eu tenho aprendido. Vou te ensinar na criação, eu vou te ensinar nos 7 Espíritos de Deus, eu vou te ensinar nas festas, eu vou te ensinar, amém? Amém!
Que tremenda. O que a apóstola falou é isso mesmo, tá? Porque se você levar essa palavra aqui de governar sobre pessoas para o lado de ser discipulado, você está enrolado. Quem não é discipulado não chega no propósito. Nós precisamos ser discipulados, sim, confrontados, corrigidos. E ser corrigido quando está tudo bem, receber elogio é ótimo. Quando a gente erra, que são elas. Amém? Então, que até aqui você tenha entendimento. Amém?